Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez pela graça de Deus, comentando as lições da revista da Escola Dominical, da editora CPAD, terceiro trimestre de 2026, lição revista esta que tem como tema a Igreja dos Gentios. A lição de hoje é a lição de número 3, a graça que alcança todas as nações. O texto áureo se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 8. Que pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pois bem, na lição passada, lição de número 2, Paulo e Barnabé, juntamente com João Marcos, eles saíram de Antioquia da Síria, eles foram para Chipre, terra natal de Barnabé, depois foram pregar a palavra em Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, tá? Eu aconselho vocês a ver o vídeo anterior para vocês entenderem o contexto da lição, tá bom? Para a gente entender o que estava acontecendo nesse período de tempo, tá? Então, Paulo e Barnabé, em companhia de João Marcos, eles fizeram a primeira viagem missionária de Paulo, certo? E agora nós estamos na lição de número 3, que vai acontecer o quê? Vai acontecer o concílio em Jerusalém. O que estava acontecendo? Bom, como eu expliquei nos vídeos anteriores, certo? Desde o começo, desde os primeiros livros da Bíblia, nós entendemos que a salvação é para todas as nações, é todos os povos, né? Começou lá com Abraão, Deus prometeu que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a salvação, ela se estende a todos os povos. O povo judeu, ele foi apenas um berço pelo qual eles receberam as leis de Deus, as revelações de Deus, a pessoa de Jesus. Então eles foram berço. Então o povo judeu, ele serviu como um imã, ou seja, as pessoas dos outros povos seriam atraídos até o povo judeu, certo? Diferente da igreja, ok? Que hoje a nossa obrigação é ir, é pregar o evangelho a toda criatura. Então, o povo judeu, eles serviam como um imã para atrair outros povos. A igreja, que é constituída por judeus e não judeus, ela tem a obrigação de espalhar a palavra e de pregar o evangelho a toda criatura. O problema é que alguns grupos religiosos acreditavam que a salvação, a pessoa para ser salva, ela tinha que, obviamente, aceitar Jesus e fazer a prática da circuncisão e guardar a lei de Moisés, que eram itens do Antigo Testamento. Essas pessoas acreditavam que você tinha que ser salvo através crendo na pessoa de Jesus como seu Senhor e Salvador, mas que você deveria praticar a circuncisão e a guarda da lei como um complemento, tá? E não foi só isso que aconteceu, não foi só esse grupo que existiu, né? Aqui na igreja primitiva nós tivemos esses judaizantes que traziam esse ensinamento. Mas é claro que ao longo da história nós temos vários povos que compactuavam do mesmo pensamento. Houve, desde essa época até o presente momento, outros grupos, né, que eles entendiam o seguinte, que Jesus morreu pelos nossos pecados, sim, você precisa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, tá, beleza, mas que, no caso dos judaizantes, precisava você praticar a circuncisão e guardar a lei de Moisés, como um complemento. Aí você vai ter os ebionitas, que rejeitavam a divindade de Jesus, e eles ensinavam que o sacrifício de Jesus não foi 100% e que precisava
guardar a lei de Moisés e eu praticar as tradições judaicas para a salvação. E aí você vai, ao longo da história, nós temos os pelagianos, os semi-pelagianos, você tem os socinianos que vão entender que a salvação, que Cristo, a obra de Cristo não foi 100%, então que as pessoas precisam guardar a lei de Moisés, precisam obedecer a práticas judaicas como as festas judaicas, como a circuncisão, como a lei de Moisés. Então, quer dizer, esses grupos eles entendem que a salvação de Jesus não é suficiente. Aí você vai encontrar hoje, né, na nossa época, vários grupos religiosos ensinando que para você ser salvo não basta simplesmente você aceitar Jesus. Você tem que obedecer cegamente à liderança de uma igreja, sem questionar. Você tem que se casar com a pessoa do mesmo grupo religioso naquele templo religioso. Você não pode casar com uma pessoa de outra denominação, de outro grupo religioso, fora de outro templo que não seja aquela religião. Você vai encontrar outro grupo que bate todos os dias na porta das nossas casas, falando de Jesus, falando de Jeová, falando de Deus. E aí eles colocam essa prática de pregar, de bater na porta, de pregar em casa, como um complemento à salvação. Aí você também vai encontrar outros grupos que ensinam que a salvação, além de crer na pessoa de Jesus, você precisa guardar os mandamentos, você precisa guardar o sábado, e você precisa guardar as leis de saúde, leis dietéticas de saúde e de dieta que estão no Antigo Testamento, e não pode comer carne de porco, não pode comer frutos do mar. Então, ou seja, eles colocam complementos a essa, eles colocam complemento à salvação. Claro que existem também igrejas, né, como a teologia da prosperidade, né, que ensinam que a, o dízimo, a fogueira santa, os sacrifícios financeiros, os votos financeiros, eles estão acoplados à salvação. Então não basta simplesmente crer em Jesus como seu Senhor Salvador. Você precisa participar de sacrifícios, de campanhas, de votos financeiros, né? Tudo isso para que você possa receber a bênção de Deus. Aí você tem igrejas que ensinam sobre quebra de maldição. Aí você tem grupos que vão falar sobre, enfim, eles dão a entender que a salvação, a obra de Cristo na cruz, ela não foi 100% eficiente. Então, você também vai encontrar grupos em que o corte de cabelo, fala sobre corte de cabelo, fala sobre determinada roupa. Se não tiver aquela roupa, se não tiver aquele corte de cabelo, se se tiver uma maquiagem, se tiver, não pode jogar bola, não pode. Estão me entendendo? Esses usos e costumes, se cortar o cabelo, se mulher cortar cabelo, se usar uma saia comprida, tá salva, se não usar, tá condenada, se usar uma maquiagem ou não. Então existem grupos religiosos que vão ensinar, eles não falam assim de forma explícita, mas eles dão a entender nas entrelinhas que a salvação, ela não depende só da morte de Cristo na cruz, que você precisa praticar, como eu falei para vocês, mulher não pode cortar cabelo, não pode, a saia tem que ser comprida, ou não pode usar maquiagem, não pode usar uma corrente, não pode usar um brinquinho, né?
Então, esses grupos, querendo ou não querendo, eles acabam o quê? Entendendo que a salvação, que a graça não é, que a obra de Cristo na cruz não foi 100%, que precisa votos, que precisa outras atitudes, que precisa obedecer a outros, que precisa obedecer a costumes, a trabalhos voluntários para que você possa ser salvo, certo? Então, assim, falando sobre a graça, o que é graça? A graça, ela significa, no grego, cari, significa um favor imerecido. Ou seja, você não merecia, certo? Você é salvo, não é porque você é perfeito. Ninguém é perfeito, só Jesus, certo? Não é por mérito. Você não é salvo porque você canta bonito, porque você prega bonito, porque você fala língua estranha. Você não é salvo porque você vai todo dia à igreja. Você não é salvo porque você tem 30, 40, 50 anos de igreja. A graça, ela é um favor não merecido. É um presente, é uma dádiva, é um dom. Então, percebam que desde os tempos da Idade Média, nós vamos encontrar pessoas como Agostinho de Hipona, João Calvino, Tiago Armínio, Bonhoeffer, C.S. Lewis, Timothy Keller, Martinho Lutero, Pelágio, que vão ter definições, várias definições sobre a graça, certo? Eu sugiro que você pesquise, sobre cada um deles, certo? O que Agostinho vai falar, o que Martinho Lutero vai falar, o que Pelágio vai falar sobre a graça, o que C.S. Lewis vai falar sobre a graça, o que Bonhoeffer vai falar sobre a graça, tá? Cada um tem uma opinião, cada um tem um conceito, certo? Então, assim, a graça, de onde que ela vem? Ela vem do coração de Deus, certo? Ela nasce na eternidade, no coração de Deus, iniciativa do próprio Deus. Mas a pergunta que não quer se calar: irmão Leandro, nós estamos no tempo da graça? Nós estamos no tempo da lei? Lá no tempo da lei havia graça? Veja bem, houve alguns séculos atrás um doutor chamado Scofield, doutor Scofield. Ele, de forma didática, pedagógica, ele separou a história da Bíblia em períodos, em fatias, chamada dispensações. Dispensação da governo humano, da inocência, do milênio, da lei, da graça. Então ele separou, ele colocou em fatias para separar para separar Israel da igreja. Então ele vai colocar o tempo da lei, que era para Israel, e o tempo da graça, que é para a igreja. Mas acontece que a graça, ela sempre teve presente. Ela sempre teve presente. Veja, como é que Abraão foi salvo? Como é que Adão foi salvo? Como é que os povos, as pessoas antes da morte de Cristo foram salvas? Como é que Abraão, que viveu 400 anos antes da lei de Moisés, ele foi salvo? Então, quer dizer, a graça já existia. Como eu falei para vocês, os teólogos dividiram dispensação da lei, dispensação da graça, por questões didáticas, por questões pedagógicas, e alguns, como esse Dr. Scofield, ele fez essa separação entre dispensação da lei, dispensação da graça, porque ele separou Israel da igreja, certo? Mas desde os primórdios da humanidade que a graça existe, certo? Então, qual que é a base dessa graça? É a cruz e a ressurreição de Jesus. A base é a obra de Jesus na cruz do Calvário.
E como é que eu faço para chegar nessa graça? É pela ação do Espírito Santo. É através do arrependimento, é através da ação do Espírito Santo que convence o nosso coração, que é o Espírito Santo que vai trabalhar na nossa vida. Não só o Espírito Santo, como a oração, como a palavra, ou seja, como é que essa graça chega até nós? Através da palavra, através do Espírito Santo. E o acesso a essa graça, como é que funciona? Como é que eu posso ter acesso a essa graça? Através da fé. Puramente, simplesmente através da fé. A fé não é o preço que você paga, é apenas a mão estendida de um mendigo para receber um banquete gratuito. Simplesmente um acesso, certo? Então, assim, quando a gente erra, veja bem, quando a gente erra, a graça, ela lembra que o preço já foi pago na cruz. Então, quando você erra, você já se lembra, não, Jesus morreu na cruz por mim. Claro que isso não te dá licença para você ficar pecando, 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 pecando. Não. Você errou, a graça lembra que o preço já foi pago na cruz. Você não precisa ficar com vergonha, você não precisa se afastar de Deus, como muitos fazem. Não. Peça perdão ao Senhor e continue caminhando. Né? Ah, mas eu tenho minhas falhas, tenho os meus defeitos. Sim. Todos os dias, o que nós devemos fazer? Entregar nossas vidas na mão do Senhor, aceitar Jesus para que o Espírito Santo ele entre nas nossas vidas, ele tenha total controle sobre as nossas vidas, para que ele possa operar em nós a sua vontade. Então, é assim, ó, o fato de você orar, jejuar, ir à igreja, ler Bíblia, falar em línguas, isso não quer dizer que você é melhor que alguém. Tudo que você tem é um dom. Tudo que você tem, você recebeu de Deus. Entendeu? Tudo que você tem, você vai na igreja, você tem um dom, você tem um ministério. Tudo que você tem é um dom, é um presente de Deus. Isso faz com que a gente olhe para as outras pessoas não com julgamento. Quando uma pessoa peca, quando uma pessoa cai no pecado, quando a pessoa é disciplinada na igreja, a gente não pode olhar com julgamento. A gente tem que olhar para ela com uma empatia. A gente precisa olhar para ela com uma certa empatia. Por quê? Porque nós estamos sujeitos a isso. Nós estamos sujeitos a falha, nós estamos sujeitos a errar. Então a gente não pode olhar para as pessoas com julgamento, porque ele errou, ele mereceu, ele bem feito para ele. Não. Vamos olhar para as pessoas com empatia. Se Deus perdoou os nossos pecados, o que a gente tem que fazer? A gente precisa também perdoar aqueles que nos ofendem. Se Deus me perdoou, né? Deus me perdoou, Ele me amou primeiro sendo eu ainda um pecador. Eu não fiz nada para merecer esse amor de Deus. Eu não fiz nada. Deus nos amou primeiro sendo nós ainda pecadores. Então quer dizer, eu não tinha nenhum mérito. Eu não tinha nada, eu não fiz nada para merecer a salvação. Deus simplesmente tomou a iniciativa e me deu essa oportunidade. Então, se Deus perdoou meus pecados, o que eu preciso fazer? Perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, é essa graça que nós recebemos, nós precisamos manifestar através do perdão a outras pessoas, certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu me encerro hoje por aqui. Hoje eu falei um assunto bem resumido, né? Espero que esse estudo aqui possa ajudar você aí no ensinamento da escola dominical, que esse ensinamento aí seja um direcionamento aí para sua aula. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.